Justiça Federal, em Brasília, rejeitou a denúncia reapresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Heraldo tem mais detalhes para a gente aí em Brasília, Heraldo. Chico, a reabertura do caso era um pedido do Ministério Público Federal do mês passado. Procuradores da República tentaram reiniciar a ação penal depois de o Supremo Tribunal Federal ter anulado as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná. Agora, a juíza federal encarregada do caso entendeu que o MPF não apresentou novos elementos que sustentassem as acusações. O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão em fevereiro de 2019 por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. A decisão foi da juíza Gabriela Hardt, que substituiu o ex-juiz Sérgio Moro na Justiça Federal no Paraná. O Ministério Público Federal pediu no mês passado a reabertura do caso, após o Supremo Tribunal Federal ter anulado em abril as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná. O plenário do STF entendeu que a 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba não tinha competência para julgar 4 processos do ex-presidente. Além do sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá e os ligados ao Instituto Lula e a um apartamento em São Bernardo do Campo. Na decisão do último sábado, divulgada ontem pelo site do jornal O Globo, e a qual a TV Globo também teve acesso, a juíza Poliana Kelly Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, afirmou que decisões do STF invalidaram parte das provas e o Ministério Público não apresentou novos elementos que pudessem sustentar as acusações. Parte significativa das provas que consubstanciavam a justa causa apontada na denúncia originária foi invalidada pelo Supremo Tribunal Federal, o que findou por esvaziar a justa causa até então existente, sendo certo que o Ministério Público Federal não se desincumbiu de indicar a este juízo quais as provas e elementos de provas permaneceram válidos e constituem justa causa, que se traduz em substrato probatório mínimo de indícios de autoria e materialidade delitivas, para dar início à ação penal. A Justiça Federal em Brasília também levou em conta outra decisão sobre o mesmo caso. Em junho, o ministro Gilmar Mendes, do STF, declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito em mais 2 processos relacionados ao ex-presidente Lula, entre eles o do sítio de Atibaia. A juíza não analisou o mérito das acusações. Além de rejeitar a denúncia, a juíza do Distrito Federal também extinguiu a punição para Lula e os outros envolvidos com mais de 70 anos, como o empresário Emílio Odebrecht e o presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro. A magistrada entendeu que os crimes prescreveram, ou seja, o prazo para aplicar a pena já acabou. Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que a decisão coloca fim a mais um caso que foi utilizado pela Lava Jato para perseguir o ex-presidente Lula e que a sentença soma-se a outras decisões judiciais, nas quais Lula foi plenamente absolvido ou teve processos arquivados diante da inconsistência das denúncias. O Ministério Público Federal informou que não vai se manifestar porque ainda não teve acesso à decisão. O MPF pode recorrer. A determinação da Justiça Federal em Brasília atinge, além do ex-presidente Lula, outros 12 acusados no processo do sítio de Atibaia, entre eles o empresário Marcelo Odebrecht e o advogado Roberto Teixeira.